Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão conosco nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão unidos conosco nessa noite. Nós ainda estamos avançando agora para maio, nessa quarentena, e estamos aí, confiando no Senhor, sustentados pela sua graça, pelo seu amor, e que Deus abençoe cada um de vocês que está aí reunido como família, ou pessoalmente, na sua casa, ou onde quer que você esteja, né, que você esteja sendo abençoado agora com o nosso culto que já começou ali no WhatsApp, e já foram colocados no grupo, né, os links, né? Estão sendo colocados os links do Facebook e do YouTube para que você possa acompanhar conosco. Não se esqueça de estar mandando seu pedido, tá? Você pode estar mandando os pedidos para quem é da igreja, está no grupo do WhatsApp, coloque ali no grupo do WhatsApp. E se você está nos assistindo nessa noite, pode usar os comentários, né? Pode usar o comentário do Face ou do YouTube, se você não está no nosso grupo da igreja ou está nos visitando. Seja bem-vindo, coloque aí nos comentários, tá bom? E aí, né, a irmã Priscila, que está responsável de coletar os pedidos, ela vai estar coletando todos os pedidos e no final do culto a gente vai estar fazendo a oração pelos pedidos, tá bom? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, que está lá em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 ao 22. Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 ao 22. Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 22. Vou fazer a leitura, e aí você que abriu a sua Bíblia, nos acompanhe em nossa leitura. Amém? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar para esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Nós, então,
vamos passar para a mensagem. Eu gostaria de orar antes com vocês. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, nosso glorioso Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a vida, nós te louvamos, Senhor, pela tua imensa graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos do Senhor para conosco, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós que estamos, ó Deus, agora reunidos em teu nome, ó Pai, vem, Senhor, com teu Santo Espírito iluminar nossas mentes, nossos corações. Ó Deus, vem abrir os nossos olhos espirituais para que tenhamos o entendimento correto, Senhor, ó Pai, das tuas palavras, Senhor. Que elas venham ao encontro das nossas necessidades, ó Deus, ó Pai, e não voltem para ti vazias, Senhor. Sem antes, ó Pai, cumprir o teu propósito para qual o Senhor, ó Deus, envia nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Nesta noite, Pai, nós oramos, ó Deus, agradecidos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Aleluia. Queridos, no texto que a gente está lendo, nós lemos, né, de Gênesis 28, do versículo 10 ao 22, nós vemos aqui Jacó. Né? Jacó estava fugindo do seu irmão, que havia prometido matá-lo, porque ele o enganou, né, com aquela questão de ter roubado a bênção de ser o primogênito da casa, né? Ele havia roubado dele essa bênção, né? E então nós vemos, deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som. Isso. E nós vemos ele fugindo, né? Aconselhado pela própria mãe para estar junto do seu tio, né? Para que o irmão dele não viesse, né, matá-lo, né? Então, assim, foi algo que realmente foi algo que trouxe muitos problemas para aquela família, né? Esaú queria matar seu irmão e Jacó nunca mais, né, viu a sua mãe depois disso, então, né? Então foi algo que trouxe muito problema para aquela família. E hoje nós vemos pessoas também tentando fugir das suas realidades que têm vivido, né? Antes da pandemia, quando nós tínhamos aí entretenimento à torta e à direita, né, como se diz o povo aí fora, né? Possibilidade de você estar indo em estádios de futebol, de estar indo em baladas, em bailes e enfim, sair para rolês e fazer inúmeras coisas, né? Enfim, as pessoas conseguiam fugir um pouco da realidade de um mundo que, se não havia pandemia em tudo e quanto é lugar, né? Existia fome, ainda existem conflitos, ainda existem guerras em diversos lugares do mundo, existem pessoas sofrendo debaixo de regimes autoritários, enfim, há sofrimento em diversos lugares do mundo, mas enquanto isso não acontece conosco, né, as pessoas parecem viver como se isso não lhes dissesse a respeito, né? Agora, que tem sido difícil para as pessoas, né, não se distraírem com o trabalho que seja, né? E daí muitas estão tendo que ficar em casas e muitas, por mais que você fique na frente da televisão, né, você vai querer ter outra coisa para fazer além de ver televisão, né? Então, queridos, muitos estão vivendo dias de ansiedade, dias de angústia, porque não é só a questão de você estar distraindo a sua mente. E a preocupação com o seu emprego, e a preocupação com o seu negócio, né, que não está funcionando, e aqueles que já perderam o emprego, como é que fica? Né, para onde correr neste momento? Neste momento que você sente necessidade de fugir,
mas não tem para onde ir, né? Então, nós vemos aí Jacó fugindo, né, da sua própria casa para, né, não ser assassinado pelo seu próprio irmão. E quantas pessoas agora, né, também estão vivendo realidades como essa, né, e às vezes sem ter para onde ir. Nesse momento de desespero de muitas pessoas, que muitas pessoas estão atravessando, né, eu li, né, alguns artigos, né, num site que eu gosto de ler, Gospel Prime, que fala sobre assuntos relacionados ao cristianismo, né, ou abordando vários assuntos, mas com uma ótica cristã, né, e ele falava sobre recorde de vendas de Bíblias. As pessoas estão, né, adquirindo Bíblias nesse momento de reclusão, nesse momento de quarentena, né, porque estão tendo necessidade de recorrer a algum tipo de apoio espiritual, algum tipo de segurança né, espiritual, né, ou algum sentido ou propósito para tudo isso que elas estão passando, respostas, né? E muitos pensam que talvez, né, vão encontrar resposta na Bíblia. E de fato, se buscarem sinceramente, as encontrarão, porque a Bíblia tem a resposta para tudo isso que está ocorrendo nesse instante. Não somente isso, né, mas o aumento de assistência em cultos online, né? Várias igrejas que já realizavam, mesmo antes da pandemia, já realizavam cultos online, né? Houve igrejas que testemunharam aumento de 62%, né, na assistência de seus cultos, né? Então, e também houve pesquisas também que apontavam o que as pessoas iriam fazer depois do tempo da pandemia, depois da quarentena, e muitas delas disseram que iriam procurar igrejas. Estou me referindo a pessoas que não frequentavam igrejas ou que haviam deixado de frequentar, né, e já estão pensando em retornar à igreja ou buscar uma igreja, né? Então, eu espero que isso realmente venha a acontecer, né? Porque muitas pessoas no momento do aperto, no momento da crise, elas parecem sentir necessidade, né? E nós oramos para que essas intenções realmente se cumpram, né? E este momento de crise, onde pessoas sentem necessidades de Deus, né, é uma porta que se abre para nós, né? Que nós possamos aproveitar essa porta, né, para continuar buscando ao Senhor, né? Pedindo a Deus orientação para que nós possamos encontrar nele orientação, né? O texto que nós lemos, né, fala de Jacó, depois de ter sido enganado ter enganado seu irmão Esaú, né? Nós vemos em Gênesis 27, do 41 ao 45, né, quando diz que passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então mostrarei a Jacó meu irmão. Matarei a Jacó meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, que me servirá a vida, né? Então, queridos, nós vemos aí, na sequência, Jacó fugindo, né? E ele, na sua necessidade, né, de encontrar paz, descanso, segurança, está se dirigindo a caminho de Harã, e ele para, né, em Berseba,
e lá, sem ter um lugar para reclinar, né, ele toma uma pedra, faz dela o seu travesseiro e ele adormece e sonha. E nesse sonho, né, ele no sonho vê uma escada, né, que diz a palavra de Deus, que era uma escada que ligava os céus à terra, e dela subiam anjos, subiam e desciam anjos, né? Ele via uma porta que ligava essa escada aos céus, né? E o que nós podemos tirar, né, de todo desse texto para nós, né? Nesses dias de desespero, de necessidade de encontrar segurança, de encontrar perdão, de encontrar paz para o nosso espírito, né? Você vê que nesse lugar onde ele tem um encontro com Deus, né, ali ele recebe uma visão do Senhor, ali ele recebe promessas de Deus, né, que Deus confirma as promessas que ele havia feito a seu pai, né, Isaac e a seu avô Abraão. E Deus confirma as mesmas promessas, que o abençoaria, que faria dele uma bênção, né? E depois que ele desperta, né, ele diz, olha como é temível este lugar, né? Não é outro senão porta dos céus, casa de Deus. Ele chama daquele lugar de porta dos céus, casa de Deus, né? E aquele lugar, né, se tornou famoso justamente por causa de Jacó, que futuramente, né, se torna, né, um dos patriarcas da nação de Israel, né? De quem se tomou o nome a própria nação, né? Porque Jacó tem seu nome mudado para Israel, e dele vem as 12 tribos de Israel, né? que é Jacó. Então, nós vemos que ele se tornou uma pessoa importante. Por isso, aquele lugar onde, depois de despertar, tendo tido uma visão com Deus, tendo tido um encontro com Deus, né? E ali ele erige um altar ao Senhor, aquele lugar que se chamava Luz passa a se chamar Betel. E Betel significa Beit El, né? Que significa casa de Deus. Então ali se torna para ele o lugar onde ele encontrou a morada do Altíssimo, né? Onde ele vê a casa de Deus, né? Através da sua visão. E o que nós aprendemos com isso, né? Naquele instante em que Jacó andava errante e ele tem um direcionar na sua vida, pois ele recebe promessas de Deus, pois ele tem um encontro com Deus, pois ele tem uma visão da parte de Deus, né? Ali ele recebeu luz divina, né? E essa luz divina, né, ela, na sua vida, ele a tomou como um encontro com Deus na sua morada, né, na casa de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, né, que quando nós nos encontramos com Deus, né, quando Deus vem ao nosso encontro, e a palavra dele diz que ele vem buscar o que se perdeu, né, que ele é quem nos escolheu, que nós não fomos nós quem o escolhemos, né, que nós fomos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, né? E neste instante nós temos nossos olhos abertos, nós passamos a enxergar a realidade da necessidade de Deus, pois a Bíblia fala que o Espírito Santo, que traz essa iluminação, ele quem convence o homem do pecado, da situação do pecado em que vive, da situação de juízo que virá sobre ele se ele não se arrepender, e que ele justiça, quer dizer, justificação, perdão dos seus pecados em Jesus, né? Então, queridos, nós vemos essa luz vindo ao homem no instante em que ele está andando em trevas, no instante em que ele está morto em seus delitos, em seus pecados, né? E essa luz que vem de Deus transforma a sua vida, né? Então, naquele lugar que se chamava luz, Jacó teve um encontro com Deus. E diz a palavra de Deus, né, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, pois Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos
corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Né? Quando nós recebemos essa iluminação, né, nós passamos a contemplar a face de Cristo e a nossa vida é transformada. A Bíblia diz que à medida que nós o contemplamos, nós vamos sendo transformados, né, de glória em glória para sermos cada vez mais conforme a sua imagem. Né? Porque Deus disse haja luz. É a mesma palavra que Deus disse lá no início, né, quando na criação Deus disse haja luz e houve luz. E no sentido espiritual, né, também houve luz quando Jesus Cristo entrega a sua vida, né, e houve luz, a luz do Evangelho resplandece em nosso coração. E a Bíblia diz que quando isso acontece, nós éramos trevas, em Efésios 5, versículo 8, e agora somos luz do Senhor. Se nós praticarmos antes obras das trevas, obras reprováveis, agora nós somos luz no Senhor. Né? A Bíblia diz em Mateus 5, versículos 14 a 16, vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma candeia debaixo de uma mesa, mas todo mundo coloca sobre um lugar visível para que ela possa iluminar. Então alguém que é tornado pessoa de Deus, ela se torna luz no Senhor. Né? E aí você diz, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Né? Então nós somos luz. A Bíblia fala que nós somos candeias. Né? O que são candeias? Lamparinas, lampiões. Né? Era algo que era usado pelas pessoas naquela época. Né? Eram potes com óleo, né? Que existiam que tinham na sua ponta, né? Um chumaço de algodão, alguma coisa que fosse colocado uma chama para poder queimar. E as pessoas andavam com aquilo para iluminar. Né? Então as pessoas elas andavam com isso para iluminar. Tá? Então, queridos, nós somos essas candeias. A Bíblia diz que nós somos faróis, como se fôssemos faróis a refletir, né? Como diz o cântico da Aline Barro, né? Como um farol a refletir. Como um farol à noite, que quando um barco está atravessando o mar, né? E num lugar onde há pedras, né? Onde há rochas no caminho, ele ilumina, né, o caminho no meio do mar, para que aquele barco, aquela embarcação não venha, né, naufragar por se debater contra aquelas rochas. Né? Então que sejamos assim também faróis. Né? Enfim, a Bíblia fala também que nós devemos fazer tudo sem contendas e murmurações, para que sejamos como luzeiros, né, neste presente século, e nós venhamos brilhar no meio de uma geração incrédula e uma geração corrupta, né, no meio de uma geração incrédula e corrupta. Então, a luz que nós temos de Cristo, ela deve contrastar no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração corrupta. Né? Então, queridos, esse é o lugar de luz. Quando nós temos um encontro com Deus, na casa de Deus, né, nós temos a nossa vida transformada. Né? Outra coisa que aconteceu nesse lugar de encontro, né, é que ele passou a ter consciência da presença de Deus. Nós passamos a ser casa de Deus. Nós passamos a ser casa espiritual. Quando a luz de Deus ela brilha em nossa vida, nós passamos a ser casa de Deus. Né? Casa espiritual. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos edificados, pedras vivas, né? No qual somos edificados, casa espiritual. Né?
E a Bíblia também nos chama de santuário de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia fala que nós somos santuário de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, ela diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então nós somos casa espiritual, santuário de Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templos do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos, né? E interessante é que aqui a única característica simbólica que falta aqui nesse texto que nós lemos, aqui de Gênesis capítulo 28, né, é a figura de igreja como um corpo, né? Embora ela retrate-nos individualmente como igreja, né? Porque nós, né, nesse momento, né, nós não estamos podendo ir à igreja, né? Mas entendamos que a igreja somos nós. Então a igreja é que vai ao templo, né? Então falta essa figura. Por quê? Porque a Bíblia mostra-nos como, por exemplo, corpo de Cristo, mostra-nos, por exemplo, como edifício, né? Onde cada pedra edifica o santuário de Deus, né? Então nós somos essa figura onde cada membro individualmente, junto, né, traz a figura de um organismo, né? Algo que só passa a ser realidade quando se junta, né? Então, quando nós nos unimos, né, aí somos igreja, né? Por quê? Porque para ser igreja, a palavra igreja, eclésia, é ajuntamento do povo, né? Então, ela está junta. Podemos não estar juntos fisicamente, mas estamos juntos aqui, por exemplo, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, né? Numa só fé, né? E é por isso que a Bíblia fala que quando nos reunimos, né, quando nós concordamos em alguma coisa, em oração, aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, né? Então, há poder quando nós nos unimos, né? A Bíblia fala no Salmo 133 que é bom e agradável viver unidos, irmãos. Que quando assim estamos, né, ali ordena o Senhor bênção e vida. Então daí a importância, né? Daí a importância quando nós somos edificados como igreja. Daí a importância que Jesus deu, né, a edificar a igreja. Porque a igreja não foi uma invenção humana, né? Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, individualmente, então, você vai dizer assim, pastor, mas quando eu estou sozinho, então eu não sou igreja. Não. Você continua sendo igreja, mas como parte da igreja, como um representante da igreja, na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola, onde quer que você vá, né? Você é um representante da igreja, né? Então, queridos, é importante sim o congregar, mas agora que nós não podemos congregar, né, nós podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nos reunir virtualmente. Então, nós somos casa de Deus, né? Casa de Deus como um santuário de Deus, onde Deus vive no meio, né? Como a palavra de Deus prometeu, estarei no meio deles, estarei no meio deles, né? Quando o Senhor Jesus também prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Mas nós o somos também individualmente, né? Individualmente é interessante. A Bíblia não usa individualmente a palavra igreja, né? Igreja é para o coletivo, mas usa a palavra que templo, santuário. Existe uma grande diferença entre o templo e o santuário, né? O tabernáculo, por exemplo, que só existia era somente um lugar para toda a nação convergir, para onde eles vinham na época das festas, né? Porque é um lugar onde Deus habitava, né? Do que as sinagogas, que era um lugar de reuniões. E assim também eram as igrejas. Por quê? Porque Deus agora, ele
Ele habita dentro de nós. Ele não precisa de um templo feito de mãos humanas, né? Um templo feito de tijolos para habitar. Porque Ele é um Deus vivo, Ele precisa de uma casa viva para habitar. Então, nesse sentido, sim, nós somos santuário, nós somos habitação de Deus, né? No sentido individual. Então, você também é representante da igreja onde quer que você vá, onde quer que você ande, né? E nesse sentido, né, quando nós vemos ali Jacó desperta e ele se assombra com a visão, com a palavra que recebe, com o encontro que ele tem com Deus naquele lugar, né? A igreja propicia esse ambiente de adoração, esse ambiente onde Deus traz revelações, esse ambiente onde Deus manifesta a sua palavra, né? E isso se reflete como? Quando nós percebemos a presença de Deus em nosso meio, né? Isso traz o quê? Traz a santidade, né? Ele falou, olha, é temível este lugar, né? Então ele temeu a presença de Deus neste lugar. Todas as vezes em que houve temor de Deus, né? Houve consciência do pecado. Por exemplo, quando Isaías tem a visão, ali no capítulo 6, né? Meus olhos viram o rei, ai de mim, de lábios impuros, e habito no meio de gente de lábios impuros. Quando nós vemos Pedro vendo o Senhor realizando milagre, e ele dizendo, afasta de mim porque sou pecador, né? Então, a presença de Deus traz consciência de pecado, né? E a outra coisa é no sentido de adoração, porque diz que ele erigiu um altar e ele colocou óleo sobre este altar, né? Então, nos leva também a uma consciência de adoração contínua. Você pode não estar indo à igreja para louvar, pode não estar indo à igreja para cultuar, né? É importante fazer isso de forma coletiva, é importante fazer isso para congregar, claro que é. Em caso contrário, a Bíblia não nos advertiria, lá em Hebreus 13, que não deixemos de congregar, né? Que nós estejamos chamando a atenção uns dos outros, porque o dia se aproxima e à medida que nós não congregamos, né, nós não fortalecemos a nossa fé. É como alguém que está uma brasa longe do braseiro e que por estar longe das outras brasas, ela se apaga, né? Mas se você não pode estar congregando, é importante que você exerça a sua fé, né? Quando a Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto e busca ao Senhor, ora ao Senhor em secreto, e Ele que te vê em secreto vai te recompensar. Então a adoração a Deus não pode cessar, mesmo quando você está num lugar, num templo de adoração, né? Nós vemos ali em João 3, 21 a 24, Jesus ensinando esta lição ali à mulher samaritana. Quando ela diz, nossos antepassados diziam que neste monte é que se deveria adorar. Ela se referia ao lugar onde Jacó havia levantado um poço, né? E ali veio a se tornar um lugar de adoração para os samaritanos, né? E ela perguntou a Jesus, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Mas Jesus respondeu, mulher, eu te digo que vem a hora e já chegou, que nem aqui e nem em Jerusalém, né, será o lugar onde vocês vão adorar. Por quê? Porque o Senhor procura adoradores, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E se Ele é espírito, Ele quer uma adoração que não seja simplesmente mecânica, ou seja, simplesmente externa, mas uma adoração que vem de dentro do nosso coração, que seja espontânea, que seja verdadeira. Por isso Ele fala em espírito e em verdade, né? Então, nesse sentido, querido, que você é casa de Deus. A palavra de Deus, quando nos diz, por exemplo, em Isaías, que o templo, né, aquele templo que havia sido edificado, seria casa de oração para todos os povos, né? E como esse templo não existe mais, para onde foi transferida essa casa de oração? Essa casa de oração foi transferida para cada um de nós.
Porque a Bíblia compara, por exemplo, a oração dos santos lá em Apocalipse a um incenso que era queimado dentro do templo. Né? Havia ali um altar de incenso, o incenso ali era queimado e aquela fumaça subia para o Senhor. E essa fumaça representava as orações dos santos. Hoje, a nossa adoração, a adoração a Deus, ela ocorre em primeiro lugar dentro do templo espiritual que nós somos nós, né? Casa de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você recebe luz. Luz se transforma em Betel, se transforma em casa de Deus, se transforma em morada do Altíssimo. E neste lugar é onde ocorre a adoração. Neste lugar é onde ocorre a oração. Né? E você então se torna casa de Deus. Né? Uma outra coisa é que ali ele diz ter visto uma porta que dava para uma escada que subia até os céus. Né? E é interessante, é que talvez você vá se perguntar, então, a que se refere essa porta? A Jesus? Sim. Né? A Bíblia diz que Jesus se identifica na palavra dele como a porta, ele se identifica na sua palavra como o caminho. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas, queridos, nós podemos conduzir pessoas a Cristo, que é o caminho? Sim. Né? Nós podemos ser portas, né? Nós podemos ser portas que vão abrir o caminho, né? Para aquele que é o caminho. Né? Você vai ver, por exemplo, na palavra de Deus, Deus chamando Isaías de mediador da aliança entre os povos. Espera aí, mas Isaías não poderia ser mediador. Embora fosse um profeta, né? Ele não funciona como aquele que faz mediação entre Deus e os homens, mas não é nesse sentido que Deus estava chamando de mediador. Mediador no sentido de ser o portador da palavra, daquele que aponta o caminho, daquele que leva à verdade. E isso cada um de nós podemos ser. Né? Nós podemos dizer, eu não sou o caminho. Né? É aquele que prepara o caminho, né, para Jesus, para que pessoas possam trilhar o caminho de Jesus. Né? Aqueles que, por exemplo, antes de apresentar Jesus a alguém, apresenta esse alguém diante de Jesus em oração. Então você vai ser, de uma certa forma, né, um mediador, mas não mediador no sentido de salvação. Né? Um homem não pode conceder salvação nem perdão de pecados a outro, né? Mas ele pode apontar o caminho da salvação, apontar o caminho do perdão, que é a quem? Que é Jesus Cristo. Então, queridos, no lugar do encontro com Deus, nós nos tornamos luz, nós nos tornamos casa de Deus, nós nos tornamos uma porta para que as pessoas possam se encontrar com Deus. Né? Outra coisa que acontece agora, né, no lugar do encontro com Deus, né, é que você toma consciência da presença de Deus. Olha só, Deus estava com Jacó, eu creio, mas Jacó, ele andava até então, né, meio alheio ao conhecimento dessa realidade, dessa consciência de que Deus estava com ele. Né? Porque Deus havia já prometido a Abraão e a Isaac, seu pai, que estaria com ele e sua descendência. Mas como Jacó ainda não havia passado por um outro encontro que ele teria com Deus, né, lá em Peniel, né, quando ele tem seu nome transformado, e aí há uma mudança total na sua vida, aqui foi só o começo, né, da mudança que Deus estava promovendo na sua vida, né, ele ainda não tinha consciência total da presença de Deus na sua vida. Mesmo porque Jacó ainda vinha com aquele estigma de um homem que enganou, de um homem que fez coisas erradas, de um homem que tinha um passado com coisas pelas quais se arrepender. Né? É um homem que vivia fugindo do seu passado, da realidade da qual ele estava vivendo. Né? E ali ele tem um encontro com Deus, ele recebe uma visão de Deus, ele recebe uma palavra de Deus. E ali a sua consciência é despertada e ele diz, olha, Deus estava neste lugar. Né? Não que Deus estivesse só ali naquele lugar. Né? Ali era um lugar qualquer. Né? O fato de ter parado na Cidade de Luz, poderia ter sido em qualquer localidade,
né? Foi só algo que Deus usou para servir de metáfora para nós hoje em dia, de um símbolo de alguma coisa, né? Que é justamente o lugar onde ele recebeu luz, o lugar onde ele recebeu iluminação. Mas era só o nome do lugar, poderia ser em qualquer outro lugar. Na verdade, Deus já estava com ele em toda a caminhada. Ali, somente a sua consciência foi despertada para a presença de Deus. Quantas pessoas Deus tem acompanhado, Deus tem estado do lado delas, protegendo, guardando, mas elas não têm consciência da presença de Deus ao seu lado, né? Estão sendo privadas de um relacionamento mais íntimo com Deus, porque elas não têm consciência de um Deus que as está cercando, de um Deus que está buscando esse relacionamento, essa intimidade, né, com a sua vida. Meu irmão, minha irmã, ou visitante que está conosco agora aí pelo Facebook, né? Ele disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Infelizmente, muitos não estão mais sentindo a presença de Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, né? Estavam lá, faziam aquilo porque eu nasci numa crente, ou eu me converti, já acostumei com essa vida de crente, mas não estavam mais sentindo a presença de Deus. Seja nas reuniões, ou pior ainda, nas suas casas, menos ainda, né? Mas alguns até recebiam alguma coisa, né? Mas banalizaram a presença de Deus. E agora, né, que estão sendo privados de estarem indo à igreja, estão se dando conta do quanto receber uma palavra de ânimo, receber, né, a palavra, às vezes, pela pregação, ou por um irmão que vem e conversa com você, e compartilha algo com você, quanto isso está fazendo falta para a vida de muitos agora, que consideraram comum algo que era tão importante, né, que é a presença de Deus no nosso meio, né, quando nos reunimos. E agora vão realmente valorizar o congregar, o estar junto, o ir à igreja, o sentir a alegria que o salmista sentia quando lhe diziam, né? Que ele disse, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Agora, querido, se você cultivava a presença de Deus, seja na igreja ou seja na sua vida particular, buscando a Deus, louvando a Deus, enfim, você vai levar a igreja com você aonde você for, né? Você é o santuário de Deus, o lugar das orações, o lugar da adoração. Então, querido, você vai poder ter encontro com Deus aonde quer que você esteja, né? Se você quer ter um tempo de qualidade com Deus, né, você vai fechar a porta do seu quarto, né? Ou você vai se retirar para um lugar onde é possível ainda você estar a sós com Deus, e você vai ter esse encontro com Deus. Porque o lugar do encontro com Deus, muitas vezes a igreja proporciona isso, porque a igreja é um ambiente de adoração, é um ambiente de oração, e nos leva muitas vezes, né, a estar preparados em espírito para receber de Deus, para ter revelações de Deus, para receber uma palavra de Deus, mas você não pode estar restrito só à igreja. Imagina se você for se alimentar somente na igreja, né? Eu imagino que existem muitos cristãos raquíticos, né? Passando muita fome porque se alimentam somente na igreja. Mas se você tem encontros diários com Deus, se você cultiva esse encontro com Deus, esse lugar de encontro com Deus é um lugar de visão. Porque ali, Jacó teve um sonho, ele teve a visão, teve uma visão, né, de que a realidade que o cercava era muito mais do que aquilo ali, né? Muito mais de que uma vida em família. Talvez quando ele buscou a bênção da progenitura, ele estava buscando só ter uma parte maior na herança, porque o primogênito levava mais coisas, mais bens, quando estes eram divididos, né? Mas aí a perspectiva muda. Uma escada aos céus é alçada. Você passa a olhar para uma realidade, né, onde que te aponta para uma realidade de eternidade, né? Eu preciso viver a vida pensando que um dia, né, eu vou subir essa escada, né? Eu vou passar, eu estou a caminho do céu, né? Então você passa a viver a vida dentro de uma perspectiva eterna. E no lugar onde nós encontramos com Deus,
A visão também é dada em termos de vida aqui na Terra também. Você recebe direção, você recebe discernimento, você recebe propósito, né? A vontade de Deus é revelada a você. A Bíblia fala para nós não sermos necios, mas procurarmos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? É o lugar da palavra. Ali Deus fala com ele, né? Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que fez a promessa a Abraão e fiz com ele uma aliança, mas estou fazendo uma aliança contigo também, Jacó. Darei essa terra a ti e à sua descendência, né? Então Deus confirma as promessas que fez aos seus pais, né, a ele também. Então ali Deus passa orientação. Então é um lugar onde recebemos a palavra, nós recebemos orientação, conselho. Deus promete, né, que nos daria conselho sobre as suas vistas, nos daria orientação, né? Está lá no Salmo 32. Quando nós recebemos a palavra nos traz conforto, a palavra nos traz refrigério, a palavra nos traz ânimo. Quando Deus fala conosco, né? Ele te esforça, eu te ajudo, tem bom ânimo, né? Palavras que nos encorajam, nos levam a enfrentar todas as intempéries, todas as coisas que temos enfrentado nos dias atuais. É um lugar de promessa, porque as palavras que Deus deu ali a Jacó eram palavras onde haviam promessas, né? Deus estava ali confirmando promessas, né? Onde ele disse que ele voltaria e tomaria posse daquela terra, né? Então, eram um lugar de promessas, né? Deus falou que todo aquele lugar, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, Deus daria a ele, né, e a sua descendência, né? E que nunca jamais o desampararia. Então, um lugar de você relembrar as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida, né? Mas eu não lembro de receber nenhuma profecia. Você não precisa. Você tem aqui a palavra profética. Todas as promessas que Deus prometeu aqui de te amparar, de cuidar de você, de te prover, de suprir as suas necessidades, a ti pertence. Confie nas promessas de Deus. Lugar de encontro com Deus. É um lugar também de reafirmação das promessas de Deus, né? O lugar, e aqui eu me refiro, quando eu falo lugar, gente, qualquer lugar, não importa onde você esteja, esteja andando, né, pelas ruas, ou enfim, no meio do seu trabalho, né, qualquer lugar pode ser lugar de encontro com Deus e pode ser um lugar aonde você vai permitir que outros se encontrem com Deus, né? Porque a Bíblia nos ensina o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. As pessoas devem conhecer, né, essa paz de espírito, esse equilíbrio, essa harmonia que existe dentro da pessoa que serve a Deus, como o versículo que nós lemos anteriormente, né, que nós devemos fugir das contendas e das murmurações. Percebam que Deus está perto. As pessoas vão notar que nós somos pessoas de Deus, né, que nós temos algo em nós, que nós temos luz em nossa vida. Então, que seja conhecida das pessoas, né? E que possam sentir que Deus está perto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nos ensina: por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento, né? Nós somos, porque nós somos para com ele bom perfume de Cristo. Você que teve a sua vida transformada, recebeu a luz de Cristo, foi transformado em casa de Deus, lugar do incenso aromático, né? Ali, a sua vida como santuário do Espírito deve exalar o bom perfume de Cristo, né? A fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Não está restrito aos seus amigos cristãos. Não está restrito à sua família crente. Mas em todo lugar. Cristão não pode esconder a sua luz, né?
ele não pode deixar de ser conhecido como cristão, porque é impossível esconder a sua luz, né? Então, se ele está deixando de testemunhar, ele está negando a sua própria natureza. Então, que você possa, nesse encontro com Deus, permitir que o bom perfume de Cristo exale em sua vida, né? Porque isso vai acontecer no lugar de encontro com Deus. Esse lugar de encontro com Deus, que é o lugar da luz, da porta dos céus, da casa de Deus, é um lugar de compromisso, né? Porque quando nós encontramos a luz e nos tornamos Betel, nos tornamos casa de Deus, né? Nós passamos a erigir altares. É impossível alguém ter um encontro com Deus e isso não transformar a sua vida, isso não modificar a sua vida, né? Então diz ali que ele erigiu um altar ao Senhor. Quantos não estão com seus altares esquecidos, né? Quando Elias pediu para descer fogo dos céus, naquela passagem ali dos profetas de Baal, diz que os altares precisaram ser restaurados, precisaram ser reedificados. Para quê? Porque a oferta, o sacrifício de louvor a Deus, só vai poder ser oferecido a Deus se o altar estiver edificado em sua vida. Querido, o altar de oração, o altar da adoração, ele está edificado em sua vida? Se não, né, volte a edificá-lo, né? Reedifique-o, né? Coloque óleo, que é a presença do Espírito Santo sobre o seu altar. Para quê? Para que você possa, né, ter esse encontro com Deus. Receba visão, né? Receba a palavra, receba também promessas, né? É isso que ocorre quando nós temos encontro com Deus. Então é um lugar também de compromisso. É um lugar onde nós recebemos tudo isso, nós recebemos visão, palavra, promessa, mas é um lugar também que você responde a tudo isso que você recebe. É um lugar onde você responde com compromisso. Você erige o altar. E depois é um lugar de votos, porque diz aqui que, então, que Jacó, ele faz um voto a Deus, né? Porque ele diz, se Deus for comigo, versículo 20, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, né? Ele tinha planos no futuro de um dia retornar à casa de seu pai, né? Mas naquele momento ele estava vagando por lugares desertos, lugares perigosos, né? Sujeito a se deparar com uma fera, sujeito a se deparar com homens maus, ladrões, enfim, né? Era um caminho perigoso para ele, né? E quando nós estamos andando em caminhos perigosos também, tempos difíceis, irmãos, em que nós não decidimos andar em caminhos perigosos, né? Mas os caminhos perigosos se apresentaram para nós, os vales da sombra da morte, para nós passarmos por eles, né? Agora, se você for fiel, assim como Jacó buscou ser, veja então, porque qual o voto que ele fez a Deus, né? Ele diz, olha, ele disse ao Senhor, então tu serás o meu Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei dízimo, né? Então ele também fez votos ao Senhor, né? E nós também devemos também responder com o quê? Com fidelidade e obediência à palavra de Deus. Porque se assim fizermos, né, Deus será para nós, né? A casa de Deus vai nos acompanhar. Porque Deus, a presença de Deus, o acompanhou por todo o caminho. E não lhe deixou faltar nem o pão que ele pediu, nem as vestes que ele também tinha pedido, nem a segurança, né, porque ele pediu a Deus para lhe guardar, nem o sucesso, porque ele voltou um homem rico, né, cheio de muitas riquezas, né? Então Deus lhe garantiu paz, sucesso, alimento, roupas, segurança, necessidades supridas. É isso que acontece, meus amados, quando nós no lugar do encontro com Deus, nós fazemos compromisso com Deus. Nós somos fiéis a Deus, né? E aí Deus promete nos guardar, Deus promete nos dar paz, Deus promete nos dar sucesso, serei contigo,
né? Te farei prosperar em todos os teus caminhos.